Olá, começa agora mais uma edição da série de entrevistas com os novos diretores e vice-diretores que assumiram recentemente alguma unidade da Unesp. E hoje o meu bate-papo é com os docentes que vão estar à frente da FEB, a Faculdade de Engenharia da Unesp em Bauru, na gestão 2021-2025. São eles os professores José Alfredo Covolan Wilson, professor José, diretor da FEB. Muito obrigado pela sua participação. Agradecemos a oportunidade. E também está com a gente o vice-diretor da FEB, o professor José de Souza Rodrigues. Professor, também, muito obrigado por participar com a gente hoje. Obrigado pela oportunidade, Júlia. E vamos em frente, né? Para a gente começar, então, professores, vocês, obviamente, são bastante conhecidos dentro da FEB, dentro da própria Unesp em Bauru, mas como o público nosso que acompanha é um pouco mais distante, gostaria que vocês se apresentassem para a comunidade que está nos assistindo. Quem são vocês? Qual a trajetória de vocês dentro da própria Unesp? Minha formação original, de origem, eu sou engenheiro eletricista, formado aqui pela Unesp, campus de Bauru, colei grau no ano de 1992. Após a minha formatura aqui, me inseri na iniciativa privada, trabalhei por volta de 10 anos na iniciativa privada, na área de engenharia elétrica, né? Posteriormente, eu fiz mestrado, doutorado, né? E de forma simultânea, prestei concurso aqui na Unesp no ano de 2000, né? E estou aqui até hoje, né? Já fazem praticamente 22 anos que convivo aqui com a comunidade da Unesp, né? Trabalho aqui. Sou lotado no departamento de engenharia elétrica, né? Atuo em disciplinas mais da parte final do curso, né? Disciplinas profissionalizantes. Minha pós-graduação na área de agronomia, né? Na parte de agricultura de precisão, onde envolve toda a automação relativa à área agrícola, né? E minha área de atuação em pesquisa corresponde à aplicação de sistemas inteligentes, né? A sistemas agroindustriais e sistemas elétricos de potência, né? Então, essa é a minha frente de pesquisas aqui na universidade. Eu sou o professor Rodrigues, sou um egresso da Unesp, né? Sou engenheiro mecânico de formação, título que eu obtive na Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, que é outra unidade da Unesp, muito parecida, inclusive, com a nossa unidade aqui, né? E depois eu fui migrando da engenharia mecânica para a engenharia de produção, né? Então, eu fui fazer o mestrado. Tive uma breve passagem pela iniciativa privada, ali na próprio Vale do Paraíba, trabalhando como engenheiro da qualidade. E de lá eu fui para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu concluí o mestrado e o doutorado na área de engenharia de produção, na área de sistemas de produção, né? Antes mesmo de terminar o doutorado, eu ingressei na Unesp de Bauru, em 1995, então já estou aqui na unidade há 26 anos, e me envolvi em vários projetos da escola, né? Ou seja, ajudei no processo de criação do nosso programa de pós-graduação que não existia, né? Embora o primeiro não foi o da produção, o primeiro foi o programa de engenharia industrial na engenharia mecânica, né? Foi um programa que envolveu os 4 departamentos, né, professor Alfredo? Depois, na produção, aí sim eu tive uma participação mais efetiva. Depois, ajudei também a criar o curso de graduação de engenharia de produção, né? Foi o 4º curso aqui da Faculdade de Engenharia. Nós tínhamos o departamento, mas não tínhamos a graduação. Então, hoje, nós temos uma faculdade com 4 departamentos, e esses 4 departamentos têm um curso vinculado, né, da área fim deles, vinculado a eles, né? E os programas também de mestrado e doutorado, né? Então, nesses 26 anos, essas coisas aconteceram, a universidade cresceu nesse sentido, né? Ou seja, a unidade nossa, né, especificamente,
E para isso ela teve que enfrentar e superar vários desafios, porque a unidade de Bauru ela não nasceu dentro da Unesp, né? Originalmente era uma fundação municipal, né, que depois ela foi incorporada, né, passou por um processo de transformação e em seguida foi incorporada pela Unesp em 1988, né, antes de eu ingressar na unidade. E, obviamente, esse processo foi um processo longo, né, complexo, difícil, e a unidade venceu os desafios que foram impostos a ela por esse processo de incorporação, né. À época, inclusive, as 3 faculdades eram unificadas, né, não tinham as 3 faculdades separadas, como nós temos hoje, a FAAC, a Faculdade de Ciências e a Faculdade de Engenharia. E então, nós passamos por um processo longo de crescimento, melhoria, né, e, obviamente, minha história pessoal aqui dentro da unidade tem bastante relação com esses processos, né, então, tanto na criação de novos produtos, serviços, né, a criação dos cursos de graduação, pós-graduação, revista, grupos PET, né, então, me envolvi em bastante processos aqui de expansão da unidade, né, de evolução da unidade. Participei ao longo desse processo também dos órgãos colegiados da Unesp, né, no Conselho Universitário, no CAD, então, tem uma trajetória, a minha trajetória aqui internamente, ela tem uma relação muito forte com a própria história da universidade, né. Legal, professores. Agora, para a gente falar um pouquinho, então, sobre o nome da chapa que vocês escolheram, né, que é União e Desenvolvimento. Professores, como que essas 2 palavras vão também nortear o trabalho de vocês ao longo desta gestão até 2025? Então, a Faculdade de Engenharia, né, ela tem uma história bem sucedida, né? Nós temos cursos de graduação consolidados, bem reconhecidos, temos programas de pós-graduação com conceitos bons, né? As pesquisas são de boa qualidade, bem reconhecidas pela comunidade científica. Hoje, abraçamos o programa de inclusão social, né, com o esquema de cotas. Isso vem de encontro, né, à realidade da sociedade brasileira, né? O Brasil não é um país, é um país com economia grande, mas do ponto de vista social, né, nós somos um país ainda que carece de muito desenvolvimento para elevar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, nesse contexto, nós, de fato, atendemos aí, de forma bastante clara, os anseios da sociedade, né? Por outro lado, né, nos últimos aí 10 ou 15 anos, nós tivemos uma escassez de recursos financeiros, né? Com isso, tivemos diversas consequências, como a redução do nosso quadro de docentes e servidores técnico-administrativos, né? O envelhecimento dos laboratórios, não tivemos reposição de laboratórios de ensino e de pesquisa, né? A manutenção da infraestrutura ficou somente a nível de manutenção básica, né? E ainda existe aí um desânimo, né, de uma forma assim bastante ampla, na questão de todos aqui, né, com relação aos aspectos salariais. Não tivemos aí nos últimos anos nem sequer a reposição inflacionária, né? Então isso causa um certo desconforto, né? Mas, de qualquer maneira, estamos aqui trabalhando a fim de fazer com que a universidade caminhe e cresça. Ainda, né, nos últimos tempos, tivemos aí uma campanha de alguns setores da sociedade, né, a fim de denegrir, né, a imagem da universidade, né, os objetivos da universidade, né, e isso também, né, trouxeram dificuldades, né, com relação à própria existência da universidade, né? Mas,
nós conseguimos vencer essa etapa, aparentemente vencemos essa etapa, né, essa dificuldade, e nesse contexto como um todo, né, para que a gente tenha um crescimento, um desenvolvimento, né, alinhado com as demandas da sociedade, com as demandas do setor produtivo, né, nós precisamos trabalhar de forma unida, né, existe aquele lema, né, a união faz a força, né, precisamos então agregar mais, unir esforços, a fim de colocar a universidade em um trilho de crescimento e desenvolvimento alinhado com as demandas da sociedade, alinhado com as demandas do setor produtivo. Eu digo setor produtivo porque somos uma faculdade de engenharia, né? Que, querendo ou não, nós atendemos, de certa forma, né, as questões de desenvolvimento econômico que vai resultar em um crescimento, em um desenvolvimento e uma melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, o nosso lema, né, nós inicialmente imaginamos, né, trabalhar de forma unida, todos os setores aqui da universidade, segmento docente, técnico, administrativo, discente, né, alinhado com as demandas da sociedade, né, e essa união de esforços colocar a universidade num trilho de maior crescimento e desenvolvimento, né? Então, foi essa a nossa proposta e é isso que nós pretendemos levar a cabo ao longo desses próximos 4 anos, né? Professores, a gente ainda está sob efeito da pandemia do novo coronavírus, né? Apesar do avanço da vacinação, da queda dos números de casos e de óbitos também, né? Mas as aulas ainda continuam no modo virtual por uma série de fatores, né? A Unesp, para uma unidade voltar com aula presencial, depende de uma série de fatores ligados também à ocupação de leitos de UTI na cidade, na região, enfim, não é só uma questão da própria Unesp. Como que vocês avaliam esse período até aqui de quase 2 anos já, né, de aulas remotas? Como que essa experiência também pode agregar para o futuro da universidade? E qual o prognóstico que vocês fazem como diretores da FEB agora para o retorno das atividades presenciais? Uma excelente pergunta bem adequada ao momento, né? A pandemia nos pegou de surpresa, né? Do dia para a noite, nós tivemos que adaptar, né, a questão das aulas, que eram todas presenciais, né, ao modo remoto, mas isso em questão de semanas, né? Então, todo mundo teve que se adaptar, né? A universidade teve que se adaptar, os alunos, os discentes também tiveram que se adaptar, né? E essa mudança repentina tiveram consequências, né? Consequências negativas e consequências positivas, né? As consequências negativas nós podemos citar, né? Essa dificuldade em se adaptar rapidamente a essa questão do ensino remoto, né? As dificuldades tecnológicas que não estávamos habituados a manipular essas novas tecnologias para ensino à distância, né? Tínhamos noção, mas não tínhamos aquela prática do dia a dia necessário para ter um bom desenvolvimento nessa questão, né? Os discentes também, né, passaram a acompanhar as aulas de suas casas, que nem sempre dispunham de uma internet adequada para isso, né? Não dispunham de equipamentos necessários para ter um bom acompanhamento, digo, em questões de hardware de informática e softwares necessários, né? Perdeu-se aquele contato humano da sala de aula, da convivência no campus, né? Muitas vezes a aula acompanhada em casa, nem sempre o ambiente domiciliar é adequado, né, para esta prática, né? Essa falta de convivência levou ao adoecimento psicológico dos alunos em algumas questões, né? Então, muitas dificuldades surgiram, né? E do ponto de vista do aprendizado e aqui
do ponto de vista institucional, para a Faculdade de Engenharia, que nós fazemos praticamente o ensino conteudista, né? Até o momento nós trabalhamos de forma muito conteudista, exige a aplicação de provas, uma avaliação mais, de fato, conteudista. E essa questão da avaliação no ensino remoto ficou bastante prejudicada, né? Nós ainda não encontramos uma forma ideal de se levar a cabo a avaliação do conteúdo ministrado aos alunos, né? Essa é uma questão que realmente é complicada para nós aqui da universidade, né? E ainda as aulas de laboratório, as aulas práticas, né? Que deixamos de fazer de fato em laboratório e passamos a fazer de uma maneira remota, muitas vezes utilizando ferramentas de simulação, né? Não mais executar, de fato, in loco o experimento necessário ao aprendizado, fazemos por meio de simulação, ou eventualmente uma filmagem, né, do experimento e, posteriormente, desenvolvimento das atividades relativas àquele experimento, né? Então, temos essas duas frentes, dificuldade de avaliação e as aulas de laboratório ficaram remotas, praticamente 100% remotas, e isso, de fato, traz um prejuízo ao aprendizado, né? Algum prejuízo ao aprendizado, né? E tivemos, por outro lado, algumas consequências positivas, né? Nós percebemos que algumas atividades de aula, né, em algumas disciplinas, se fazem melhor, né, à distância do que presencialmente, principalmente no que tange ao comportamento dessa nova geração, né, que prefere, muitas vezes, ter uma aula à distância de forma assíncrona, né, onde ele possa assistir diversas vezes a mesma aula, né, do que uma aula presencial em sala de aula, né? Isso é uma questão de dinâmica da sociedade, uma questão de mudança do comportamento dos nossos alunos, né, que nós precisamos adaptar para uma forma mais moderna. Então, o ensino à distância, o ensino remoto, seja ele de forma síncrona ou assíncrona, né, nos permitiu perceber, né, algumas questões com relação à possibilidade de fazer um ensino mais híbrido, não puramente presencial, não é? E também nos forçou a entender que no mundo moderno há necessidade de termos sempre de forma atualizada nossos sistemas de informática, né, e treinamentos em relação ao uso de ferramentas de ensino à distância. E em relação a esse prognóstico, professor, o que dá para a gente falar desse retorno das atividades? Bom, com relação ao retorno das atividades presenciais, existem diversas variáveis que afetam essa questão, né? É um processo muito dinâmico, a cada dia nós temos aí uma atualização da questão da pandemia, né? Nós temos algumas dificuldades com relação ao retorno presencial no que tange ao distanciamento, entre as pessoas aqui no campus, né? Para atender um distanciamento mínimo de 1,5 metro, há necessidade de se desdobrar turmas, né? Por outro lado, nós não temos espaço no horário para isso, não temos disponibilidade de docentes para fazer esse desdobramento, né? E ainda a ideia é se fazer um retorno mais gradual, começando pelas aulas práticas, né, e caminhando para as aulas mais teóricas, né? Grande parte dos nossos discentes não são aqui de Bauru ou da região,
são de cidades mais distantes, né? De maneira que não entendemos que vale a pena trazer o aluno para a cidade de Bauru, fazer com que ele venha para cá, alugue um imóvel, né, remonte sua república, né, para que ele venha assistir aqui 1 ou 2 aulas por semana no campus, né? Então, tanto do ponto de vista econômico quanto sanitário, não faz muito sentido fazer dessa forma, né? Então, é muito provável que a gente faça o retorno presencial, né, para o início do ano que vem, né? Esse ano permaneceremos ainda, muito provavelmente, à distância, né, da forma remota, como a gente vem fazendo, e para o início do ano que vem, há a possibilidade, então, do início do retorno presencial das aulas aqui na Faculdade de Engenharia. Legal, professor. Para a gente falar agora um pouquinho mais a fundo mesmo do plano de gestão de vocês, a gente começa pela área da graduação, e uma das propostas de vocês para a graduação é trabalhar a questão da mudança, da reestruturação curricular, né? Pensar em novas metodologias de ensino, tornar, de repente, as aulas um pouco mais dinâmicas. Como que vocês, diretores, imaginam o aluno ideal que a FEB deve formar a partir de agora, para este mundo que se transforma cada vez mais rápido? Nós temos aí algumas demandas, né, que são, para começar, elas vêm do mercado de trabalho, onde os alunos vão se inserir, né, e as outras coisas são demandas do próprio governo, né. Então, nós temos aí pelo menos 3 leis não tão recentes, né, de 2019, 2018, e a outra acho que é um pouquinho mais tarde, que está exigindo uma reorganização dos currículos e uma readequação das metodologias de ensino, né. Dessas leis das novas diretrizes curriculares da engenharia, onde você começa a olhar o trabalho da graduação incluindo, né, aspectos de comportamento, né. Então, você tem que desenvolver o aluno na parte de conteúdo, e observe que não se trata de dizer, olha, devemos parar de ensinar conteúdo, não é isso que está acontecendo, né. O que está acontecendo é o seguinte, além de conteúdos, você tem que preparar o aluno, ou seja, desenvolvê-lo em termos de competências adicionais, que inclui, né, uma dessas competências inclui exatamente bom, tá certo, eu aprendi, por exemplo, o cálculo 1 lá, né, o que eu faço com isso, né, o que eu consigo fazer com isso profissionalmente. Então, a ideia é de você passar a avaliação de conteúdos para avaliação centrada em competências, né, ou seja, isso implica já algumas mudanças muito substantivas, porque você não vai ficar olhando só conteúdo, ou seja, como é que eu avalio o progresso ou a participação de um aluno numa atividade. Então, por exemplo, uma coisa que está se tornando bastante comum é a adoção de desenvolvimento de projetos, que para a engenharia é uma coisa bem interessante, né, bem adequado, porque, né, engenheiro que não tem relação com o projeto, parece que não tem nem sentido pensar nisso, né. Então, a própria palavra engenharia vem da lógica de criar, né, de criação, de engenhar, né, a atividade de criar mecanismos e soluções, né. Então, ela está extremamente associada com a própria área. Então, o desafio aí que nós temos que para frente, né, é achar respostas, né, ou como é que nós vamos conseguir atender essas legislações que são federais. Então, não cabe aqui discussão, né, é um cumpra-se mesmo, nós temos que conseguir fazer isso, né, e nós já temos aqui, por exemplo, na Faculdade de Engenharia, antes mesmo de iniciarmos a gestão nossa, né, o professor Alfredo foi vice-diretor do professor Lutigardes, então ele, de certa forma, continua no processo aqui, né, que estava envolvido, mas nós já começamos um trabalho de reuniões sistemáticas com os coordenadores de curso, exatamente para levantar os pontos sensíveis, os pontos críticos, começar
estruturar uma proposta que tem coerência, né, que tem aderência ao que está sendo pedido, mas também que tenha coerência interna, não só no sentido da coerência do projeto, mas também da coerência do projeto com a instituição que nós temos, né. Não adianta nada nós fazermos um projeto muito bonitinho no papel, que não tem relação com o nosso público, com o nosso perfil de aluno, que não tem relação com o nosso perfil de docente, e vai mexer em tudo isso, né? Nós vamos mexer com os alunos, vamos mexer com os docentes, e, obviamente, isso vai ser um desafio enorme, não só em termos gerenciais da escola, mas também em termos das pessoas que vão estar envolvidas nesse processo de implementação da proposta, né? Ou seja, nós estamos passando pela primeira fase do desafio, que é a idealização da proposta, né? E vamos depois passar por o desafio seguinte, que é transformar a proposta em ação, né? Então, isso vai acontecer agora nesses 4 anos, só para você ter uma ideia, 2023 é a data da reitoria para iniciar a implementação, para a aplicação dessas propostas, ou seja, o vestibular de 2023 já vai considerar que esses planos de reestruturação já estão válidos e vão ser o que vai ser oferecido aos alunos nossos ingressantes. Legal. Já falando em termos de pós-graduação, duas das ideias de pós é fazer uma integração maior da pós com a própria graduação e também com redes de cooperação científica e tecnológica. Como que seria feito isso? Com quais objetivos vocês pretendem fazer, né, colocar essas duas ideias em prática? E se quiserem também falar de outras propostas para a pós também, fiquem à vontade. Eu vou retomar um pouquinho, Júlio, a ideia da chapa nossa lá no início, né, da ideia de união e desenvolvimento, porque tem uma forte relação com essa pergunta sua. Em 2014, a Unesp cessou o processo de contratação nela, né, interrompeu os contratos, inclusive contratos que já estavam sendo finalizados foram interrompidos e, a partir de então, praticamente não se contratou mais na Unesp, né, só em situações muito específicas, né, não vale a pena ficar discutindo quais, mas essas situações específicas nós não entramos, né, professor? Nós estávamos fora dela, então não houve contratação, né? Sim. Então, o que acontece, né? O resultado concreto disso é que, se você olhar o quadro de professores, só o de professores, né, mas isso acontece também nos técnicos administrativos, nós perdemos aí em torno de 40% dos professores que nós tínhamos. Nós estávamos perto de 100 e hoje nós estamos abaixo de 60. Então, isso dá aí 40% do efetivo, né, daqueles professores de tempo integral, dedicação exclusiva, né? Então, isso não é pouca coisa, né? É quase a metade do contingente. Então, o primeiro ponto, ou seja, você tem um contexto interno que você tem um quadro reduzido para continuar respondendo as mesmas coisas que você respondia quando o quadro era completo, né? Então, ou seja, com menos gente, você tem que fazer a mesma coisa, né? Só ali apoiado por aqueles contratos precários que você faz para contratação docente, para lecionar, etc., mas a docência, né, a atividade ali com o aluno na sala de aula é só uma delas, né? Nós temos várias outras coisas acontecendo, e essas várias outras coisas não estão dentro dos contratos precários, né? Então, esse é um ponto-chave. Então, sobra para o contingente que ficou. O outro aspecto que nós temos é o seguinte: a pós-graduação, ela é quase que exclusivamente avaliada externamente, né? Ou seja, todo o dinheiro, todo o recurso que é carreado pela pós-graduação, além daquele que é destinado institucionalmente, né? Ou seja, o financiamento dos projetos adicionais que a pós-graduação precisa, ele é todo externo, né? Via agências de fomento, programas de governo. E a avaliação, o acesso a isso, né, se dá por meio de critérios que também são externos, então, basicamente, centrados em publicação em periódicos de alto impacto, né, qualificados. Então, ou seja, nós temos um processo avaliativo que não está sob nosso controle, a gente não tem como mexer nisso, né? Então, a única coisa que nós podemos fazer é nos adequar a isso, né? Então, veja bem, você tem um quadro reduzido, recursos escassos, né, uma crise econômica financeira, e com uma avaliação externa que só aumenta o nível de exigência, né, ou seja, ano a ano você observar os critérios, eles se tornam cada vez mais exigentes,
E, então, uma das coisas que nós vemos é o seguinte, olha, com esse contingente pequeno, se a gente ficar pulverizado, não dá. Então, a gente precisa de haver uma maior cooperação. E, principalmente, entre a graduação e a pós-graduação. Por quê? Porque a graduação ela ficou como um mundo à parte, né, da pós-graduação. Ela é um outro mundo. E a avaliação da carreira docente também, aí junta com essa avaliação externa, ela também é muito centrada nos resultados da pós-graduação, ou seja, não há uma pressão, né, dentro das várias demandas que um professor tem dentro da universidade, né, um professor pesquisador tem dentro da universidade, as recompensas estão quase todas elas relacionadas com a pós-graduação. Esse é um ponto. Segundo ponto, com a curricularização da extensão, nós vamos ter uma grande demanda de prestação de serviços e de interação com a comunidade. Né? Para você ter uma ideia do que isso representa, né, nós temos que, o aluno tem que cumprir 10% da carga do curso dele em atividades de extensão. Então, para falar de engenharia, na média, né, os cursos de engenharia estão perto, isso dá mais ou menos 400 horas, perto de 400, é um pouquinho menos, 380, 400 horas, de atividade com a comunidade num período de 5 anos, né? Então, pega isso e multiplica por 1.100 alunos, que é uma entrada nossa, que é anual, né, e pega isso por 5 anos, então você observa a quantidade de trabalho, de atividade que nós temos que fazer. Então, no nosso modo de entender, né, meu e do professor Alfredo, nós entendemos o seguinte, olha, eu vou ter que gerar uma carga de trabalho gigantesca, isso pode gerar dados, isso pode gerar investigações novas, né, ou seja, se eu conseguir fazer com que a graduação e a pós-graduação fiquem mais integradas, né, de tal forma que esses esforços possam ser aproveitados nos duas pontas, ou seja, de um lado você cumpre a carga de trabalho da graduação e do outro lado você gera dados e insumos para pós-graduação, então você otimiza o sistema, né, o sistema fazendo a mesma coisa, você consegue gerar mais produtos, serviços e mais vantagens, tanto para o ambiente externo quanto para o ambiente interno. E a outra coisa, para finalizar, né, se você observa, né, na Europa, Estados Unidos, o tempo entre o mestrado e a graduação, ele é menor do que o nosso, né, isso não quer dizer que se a gente simplesmente comprimir esse tempo aqui, vai ficar igual, não quer dizer, o nosso contexto é outro, né, o contexto brasileiro é outro, precisa de cuidados adicionais, então, se nós conseguirmos fazer a integração, você consegue também comprimir esse tempo fazendo a mesma coisa. Né, ou seja, você faz a mesma coisa num prazo menor. Então, nós entendemos que esse processo de integração entre essas duas frentes, e, por outro lado, você traz o professor da pós-graduação para mais próximo da graduação e vice-versa, né, você leva a graduação para mais próximo da pós-graduação. Então, por um lado, para o pessoal da graduação, ele consegue perceber os possíveis futuros profissionais que ele tem para frente, né, o que ele pode vir a fazer, por exemplo, a área acadêmica, se for uma área de interesse. A outra coisa, a pesquisa, mesmo sendo mestrados acadêmicos, ela está abrindo oportunidades, se você acompanhar a legislação, a parte de inovação, por exemplo, você está abrindo muitas opções de cooperação com a parte da pesquisa acadêmica com o ambiente externo, né, empresarial, governo, né, sociedade civil organizada, ou seja, está havendo espaço, né, na lei e, obviamente, no financiamento também. Se você for observar os programas de financiamento, eles estão financiando essas ações. Então, isso facilita, primeiro, você ter acesso a esse recurso, porque você está criando espaço para isso, né? Por outro lado, né, você consegue também ter os outros caminhos, as outras trajetórias possíveis profissionais do engenheiro que não seja acadêmico, ele também pode visualizar, porque ele vai estar interagindo com a empresa e vendo problemas concretos dentro da empresa, né, ou seja, ou de governo, ou na sociedade civil, onde quer que seja, ou seja, ele vai ter contato com os problemas reais. Então, e isso também responde uma outra coisa, que é as demandas das DCMs, né, que é você colocar o aluno resolvendo um problema concreto, interagir mais com a sociedade, né, ter uma relação maior da área profissional dele com os problemas sociais.
Certamente essa aproximação com a sociedade civil, com o setor produtivo, vai ser de extrema importância. A gente vai fazer agora uma rápida pausa, mas depois de intervalo eu volto a conversar com os professores José Ulson e José Rodrigues sobre a gestão deles à frente da FEB, a Faculdade de Engenharia da Unesp em Bauru, 2021 até 2025. Não saia daí que o intervalo é rapidinho. Estamos de volta para conhecer as propostas dos professores que estão à frente da gestão da FEB, a Faculdade de Engenharia da Unesp em Bauru, professor José Alfredo Ulson e professor José Rodrigues. Professores, para a gente falar um pouquinho sobre internacionalização, vocês destacam isso no plano de gestão de vocês, né, de fortalecer essa questão da internacionalização dentro da FEB, e também falam da busca por novas fontes de financiamento, que o professor Rodrigues até já citou no bloco anterior. Como vocês enxergam o papel da internacionalização para os cursos da FEB? Qual a importância disso e onde que é possível se buscar cada vez mais recursos sem depender das agências de fomento e do próprio governo? Eu acho que o processo da internacionalização ele tem demandas próprias, né? Não é simplesmente queremos fazer. Eu acho que a primeira coisa que nós vamos ter que olhar com bastante cuidado é o que nós conseguimos, né, dentro das demandas. Por exemplo, se o seu processo de internacionalização envolve, por exemplo, fluência numa determinada língua, né, então isso representa algumas demandas. Você tem que ter professor, por exemplo, fluente, se for, por exemplo, um curso, né, de graduação binacional, por exemplo. Então, você tem o professor tem que falar, os técnicos têm que falar essa língua, né, ou a língua que seja comum acordada, os alunos têm que ter o domínio das línguas, né, em ambos os países, só para dar um exemplo, assim, das consequências. Isso não é simplesmente uma atividade voluntária, vamos fazer internacionalização, a coisa não funciona assim, né? A primeira tarefa nossa aqui vai ser tentar identificar esses gargalos, essas restrições. O segundo ponto, né, é quantos professores ou quantos contatos nós já temos no exterior que são viáveis de gerar contribuições para o nosso crescimento institucional, né? Então, olha, quais são as áreas que nós estamos atuando, quem tem parceiros internacionais que possa ser agregado, né, ou que nós podemos interagir e trazer resultados para nós. Então, é um processo, ou seja, o que nós vamos começar agora é exatamente um trabalho de olhar isso de forma mais detalhada, né, identificar os pontos fortes, identificar os gargalos que nós, porventura, tenhamos, e, obviamente, o plano de gestão vai ter que atuar no sentido de explorar essas vantagens que nós temos e, obviamente, mitigar ou minimizar os gargalos que nós possamos encontrar, né? Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto, né, isso tem conexão de novo lá com a ideia da união e integração para o desenvolvimento, né, nós não podemos fazer isso de forma pulverizada, né, cada professor sai procurando o seu convênio e cada um abre uma ponta, fica um monte de perninha solta, né, um monte de pontas soltas, que acaba não resultando em grandes vantagens, né. Agora, por exemplo, em novembro, no simpósio que a gente está organizando aqui dentro da Faculdade de Engenharia, nós vamos trazer um funcionário da CAPES para falar exatamente de um projeto que está sendo gestado dentro da CAPES, um programa que está sendo criado dentro da CAPES, voltado para a internacionalização na América do Sul, ou seja, pegar as línguas espanholas todas aqui com português e aumentar a integração disso, né? Então, é só para ter uma ideia de possibilidades, né? Isso vai abrir muita chance de nós nos integrarmos mais com os países vizinhos, né? Conhecer mais os nossos colegas e parceiros de área de pesquisa, né? Talvez gerar ações conjuntas, né? E isso em relação ao mundo inteiro, mas não pode ser uma coisa assim, né, meio aleatória, sem sentido e sem propósito, né? Então, o que nós queremos fazer é, primeiro, ter uma lógica de propósito, né? Ou seja, a internacionalização tem que nos ajudar a ter grupos de pesquisas mais fortes, a permitir nós avançarmos no conhecimento da instituição, a estruturar melhor a instituição, quer dizer, é nesse sentido que nós temos que pensar. E é nesse sentido que nós vamos atuar. Legal. A FEB, a gente sabe que ela tem uma particularidade
em relação à FAAC, à FC, as outras duas faculdades aqui da Unesp em Bauru, porque a FEB é responsável pelo Colégio Técnico Industrial aqui, né? O CTI, que, aliás, é um colégio de extrema importância e de qualidade de ensino muito elogiado em toda a região. Quais são as prioridades de vocês em relação ao CTI e até, na verdade, como tentar aproximar ainda mais o CTI da própria FEB? Como você bem colocou, né, o Colégio Técnico, né, realmente é uma escola de ensino médio de referência, né, na região e no estado de São Paulo, e por que não no Brasil, né? Uma escola muito bem estruturada, muito bem reconhecida, né? E em termos das ações da faculdade em relação ao colégio, né, como já também colocado pelo professor Rodrigues, né, é aumentar, né, a integração entre o colégio e a faculdade no que tange aí o intercâmbio de alunos, né, entre o colégio e a graduação, né, entre o colégio e o corpo docente aqui da FEB no que tange a iniciação científica, né, aumentar as parcerias em eventos a fim de aumentar a divulgação do próprio colégio e da universidade junto à sociedade, né? E existem as questões internas aqui, né, com relação ao colégio, que é a questão do financiamento do custeio, né, que no momento a Faculdade de Engenharia que banca, mas nós estamos trabalhando no sentido de termos uma rúbrica só para o colégio técnico, né, estamos batalhando na questão da reposição do quadro de professores e funcionários do colégio, né, também trabalhando no desenvolvimento de parcerias a fim de melhorar a infraestrutura do colégio, né. Em breve deveremos iniciar a construção da cobertura da quadra lá do colégio, em seguida a reforma da quadra, né, do colégio técnico. Já estamos atuando de forma intensa no sentido de reestruturar toda a parte de informática lá do colégio, né, a fim de que possamos implementar ações de ensino híbrido, né, de forma mais modernizada junto ao colégio, né, e também de aproximar, né, ainda mais o colégio, né, das ações da própria universidade, que em alguns momentos, né, o colégio fica um tanto esquecido pela instituição, e isso nós precisamos melhorar, né? Acredito que dentro de algum tempo a gente consiga já um custeio específico para os colégios, isso é necessário, é fundamental, né? E que é algo que é bastante crítico, que é a reposição do quadro de professores do colégio técnico, né? Então, a ideia é dar todo o apoio necessário para manter e ainda melhorar as condições de trabalho lá do colégio e manter, né, essa hegemonia do nosso ensino médio junto aí à sociedade. O colégio tem uma coisa importante, né, Alfredo? Sim. Que assim, ele tem mérito próprio, né? O colégio é uma unidade nossa aqui, né, que só dá alegria e motivo de orgulho, mas eu acho que tem coisas a mais que nós podemos fazer. E uma dessas que mostra isso é a instituição do PIBIC, do ensino médio em nível federal, né? Isso foi incorporado na Unesp. E esse programa, por exemplo, o que ele mostra é que dá para você fazer um trabalho mais próximo, né, da faculdade, do ensino superior com o ensino médio, porque vários professores estão orientando, mas entra naquilo, ou seja, uma coisa é você fazer uma ação que vai meio pulverizada, né, vai por voluntarismo de lá e de cá, né, de aluno, de professor. Outra coisa é você fazer isso de uma forma mais organizada e estruturada, né? Isso já vem acontecendo, né? Se não me engano, o ano anterior, né, professor Alfredo, já começou uma ação de fazer uma espécie de alguns seminários, alguma coisa assim, de professores do colégio, ou de uma fala
com os alunos do colégio de projetos que podem ser desenvolvidos na Faculdade de Engenharia. Já tem um número significativo desses projetos que acontecem, né? E tem uma outra coisa que há muito tempo já vem sendo comum o ingresso desses alunos do colégio nas 3 faculdades aqui de Bauru, não só na faculdade, na FEB, né, mas também na FC, na FAAC. Muitos alunos escolhem fazer o ensino superior aqui. Para nós é ótimo isso, né? Você tem um aluno excelente ali, de uma formação excepcional, uma boa parte desse aluno está aqui na região, então isso ou seja, se aumenta o impacto regional também, e seria muito interessante, ou seja, esses trabalhos podem incentivar esses alunos a ter as 3 faculdades aqui de Bauru como escolha, né, e a FEB, no nosso caso, né, especialmente a FEB. Não sei, eu particularmente tenho uma vontade há muito tempo de abrir a oportunidade de ter ingresso direto do nosso aluno do colégio técnico para a FEB, mas isso tem aspectos legais que precisa ser observado, analisado, mas observe que o aluno do colégio técnico, ele já fez um vestibular para entrar e um vestibular concorrido, né, professor Alfredo, diga-se de passagem, para entrar no colégio, ou seja, já passou por um filtro, e um filtro difícil, não é um filtrozinho qualquer, né, então eu acho que até haveria essa possibilidade de, pelo menos, haver uma oferta de algumas vagas especificamente para o colégio técnico, para a gente aproveitar bons talentos, porque se eles não entram aqui, eles vão para as outras, né, professor? Então, nós ficamos formando ótimos, né, alunos, né, temos talentos à disposição que nós entregamos de mão beijada para outras pessoas, para outras universidades, né, que tem bons resultados, né, nós acompanhamos também esses alunos, eu particularmente, desde 99 eu trabalho com alunos do colégio técnico, né, fazendo esse trabalho de parceria, inclusive com a professora Kátia, lá no colégio, né, uma professora que nos apoia bastante, e você acompanhando a trajetória desses alunos, ou na FEB, ou fora da FEB, ou aqui em Bauru, e em outras unidades, né, você vai verificar que esses alunos têm uma trajetória invejável, boa parte deles vão direto para o doutorado, fazendo bons trabalhos, ingressando muito bem no mercado de trabalho. Então, o que nós pudermos fazer para haver essa aproximação com o colégio, obviamente, vai ser sempre um jogo ganha-ganha. Certamente, essa formação de qualidade do CTI é uma característica marcante do colégio. O colégio hoje, naquele índice de escolas públicas, é a melhor do estado, né? E, se não me engano, acho que a 4ª do país, ou uma coisa assim, das escolas públicas. Então, só isso por si só já fala muito, né? Exatamente. Voltando um pouco lá para a graduação, né, para os alunos da graduação e também da pós-graduação da universidade, da FEB, vocês pensam em algumas ações para eles, né? Vocês falaram a questão até de laboratórios defasados, tentar melhorar um pouco essa questão de estrutura, mas vocês também estão pensando um pouco fora dessa questão mais acadêmica. Vocês citam, por exemplo, a questão da construção de um espaço de permanência para estes alunos. O que seria isso? Qual a finalidade desse espaço e que outras ações nesse sentido, acolhimento maior a esses alunos, vocês estão preparando? De fato, nós temos a intenção de criar um espaço de convivência aqui para os alunos de graduação e pós-graduação, uma vez que o nosso campus, ele é carente desse tipo de possibilidade ao aluno, né? O aluno vem aqui, né? Ele vai para a sala de aula, assiste a aula, e muitas vezes não tem um espaço adequado, né, para continuar o desenvolvimento de suas atividades aqui, né? Ele tem que ir para casa, né? Muitas vezes. E é interessante manter o aluno aqui, por uma série de questões, né? A nossa biblioteca do campus, ela é relativamente pequena, e temos uma população grande aqui de quase 6.000 alunos, né? De maneira que a criação de um espaço de convivência, né, trará um melhor e um maior acolhimento ao aluno, mantendo o aluno mais tempo aqui na universidade. Isso leva a um ganho no aprendizado, né, um ganho em termos de convivência social, né, e é um aspecto fundamental e importante na formação do aluno, né. Então, pretendemos, em breve, né, já iniciar o trabalho de disponibilizar um espaço, né, de convivência para os alunos, com
computadores, acesso à internet, mesas, para que ele tenha um local adequado para aqui permanecer. Né? Na verdade, também para a pós-graduação, né? Também, sim, né? Apesar que para a pós-graduação, muitas vezes o aluno, o mestrando e o doutorando, ele ocupa os laboratórios de pesquisa do seu respectivo orientador, né? Mas é importante também, né? E tem um outro aspecto que é muito importante, que é a disponibilização de serviços de atendimento psicossocial, né? Uma vez que nós temos, em muitos casos, né, a necessidade de atender o aluno nessa questão, né, da saúde mental, né? Nós temos muitos casos de alunos que precisam um encaminhamento, precisam algum auxílio nessa questão. Então, foi criado aqui no campus um trabalho nesse sentido, né, que vem dando bons resultados e pretendemos ampliar ainda mais essa questão, né? E com o advento das cotas, né, tanto do ensino público, né, quanto cotas PPI, né, que são as cotas ditas raciais, essa questão da permanência, ela toma uma dimensão ainda maior, né? Inclusive na questão das novas diretrizes curriculares para as engenharias, existe a questão do nivelamento, né? Uma vez que temos o ingresso de alunos, muitas vezes com uma formação um pouquinho mais aquém daquilo necessário para um bom desenvolvimento aqui no curso, há necessidade muitas vezes de um nivelamento, de um trabalho inicial desse aluno, né? Para mantê-lo aqui e evitar com que ocorra o abandono de curso, né? Então, essa questão também estamos tratando, né, que é a questão do nivelamento, né? Deve ser acrescentado também, né, Alfredo? Sim, claro. Hoje, basicamente, esse espaço que tem na faculdade, não que não tenha no campus, né, mas, por exemplo, lá na biblioteca, tem a área para os alunos estudarem, mas não é uma área de convivência, né, é uma área de estudo, de apoio ao estudo. Agora, observe, com a introdução da necessidade de você ter uma prática mais intensiva da extensão, né, você vai ter que ter espaços que não vão, ou seja, atividades que antes eram realizadas dentro de ambiente de sala de aula, né, vão ter que ser reposicionados em outros ambientes, né? Então, você vai ter que ter também uma ambientação para que o aluno permaneça no campo, né? Isso é uma coisa que a gente tem observado, que por conta de ter esses espaços, o que acontece é que o aluno acaba não tendo motivação para ficar na unidade. E uma das coisas que aproxima aluno do professor, faz o ambiente universitário ter uma convivência maior, é você ter espaços onde as pessoas possam ficar, né, ou para desenvolver atividades, ou para interagir, conversar. Então, nós vamos ter que trabalhar em cima disso. E, obviamente, o desafio aí enorme é, de novo, a falta de recurso. Então, é provável que a gente vai ter que pensar em soluções de readequação de espaço, né, e encontrar esses espaços para, pelo menos no curto prazo, ter uma resposta rápida para isso. E ainda complementando essa questão, né, existe uma tendência, né, de que o aluno passe a desenvolver suas atividades, né, de forma mais fora da sala de aula, né? A tendência é reduzir a permanência do aluno em sala de aula para que ele tenha mais tempo de trabalhar as questões do aprendizado fora da sala de aula. E isso implica, né, diretamente na existência de um espaço adequado para que ele faça isso, não é? Essa é uma tendência mundial que agora é clara aqui para nós aqui do Brasil, né? Reduzir a presença do aluno em sala de aula e aumentar a possibilidade do aluno desenvolver por si só algumas atividades necessárias ao aprendizado, né? Como já colocado pelo professor Rodrigues. Isso está ligado à curricularização da extensão, né? O desenvolvimento daquela capacidade
própria do aluno em trilhar o seu caminho, ou seja, dar uma formação não somente conteudista, né, mas que ele tenha autonomia para desenvolver, para pensar, para colocar em prática as suas ideias. Essa é a essência da engenharia, né? Não é só aprender técnica, é preciso colocar tudo isso em prática. E isso envolve o desenvolvimento de outras habilidades que não necessariamente acontecem dentro de uma sala de aula. Só para finalizar essa ideia nossa, né, isso nós já conhecemos ações desse jeito. Por exemplo, eu recentemente não, 3 anos atrás, eu e o professor Renato, nós estivemos na Universidade do Minho, por exemplo, onde eles trabalham com desenvolvimento de projetos, né, e lá eles têm espaços dedicados, né, onde os alunos podem se reunir, ou seja, eles têm armários, têm mesa, né, onde eles não precisam ficar agendando aquele espaço para usar aquele espaço para desenvolver os projetos deles, né. E também observamos em loco essa cooperação da pós-graduação com a graduação. Então, numa das atividades que nós presenciamos e visitamos, tinha um aluno que era ex-aluno da graduação, que passou pelo processo de desenvolvimento de projeto da graduação, orientando um grupo de alunos da graduação, e ele agora na condição de aluno do mestrado, do programa de pós-graduação, né? Então, é um processo que tem fortalecimento mútuo, né? Uma coisa reforça a outra, ajuda a outra. Então, acho que vem mais ou menos um exemplo do que nós estamos nos propondo a fazer na escola. Ainda falando em termos de infraestrutura, né, vocês já comentaram as questões econômicas que pesam, né, sobre a universidade ainda, a questão de déficit de professores, mas existe algum laboratório, ou 2 ou 3 espaços, que nesse momento em que vocês estão assumindo a FEB, seja mais urgente um tipo de intervenção, ou é uma coisa que vocês vão trabalhar mais a médio, longo prazo, até o fim da gestão de vocês? Bom, como já foi colocado, né, os nossos laboratórios de ensino, né, estão bastante defasados, visto que por aí mais de 15 anos não tivemos investimento algum nessa questão dos laboratórios de graduação, né, os laboratórios de ensino, né, porque eles são, até o momento, foram né, são financiados puramente pela universidade, né. Então, nós temos a intenção de buscar parcerias externas a fim de modernizar esses laboratórios, né, criar um ambiente mais moderno de aprendizado nesses laboratórios, né, e só com o dinheiro público, né, o dinheiro da universidade, o financiamento da universidade, isso vai ficar difícil. Então, há necessidade de buscarmos recursos externos, fontes externas de financiamento para essa questão dos laboratórios de graduação. Não vou pontuar aqui um ou outro laboratório que necessite uma intervenção imediata, né? Para falar a verdade, né, nós precisaríamos trabalhar em todas as frentes. Mas, a médio e longo prazo, vamos trabalhar nessa questão da busca de recursos externos para a melhoria dos laboratórios de ensino e, por que não, de pesquisa, né? Como já colocado pelo professor Rodrigues, né, se você observar as universidades europeias, universidades americanas, né, a parceria externa, ela é intensa, né? Nós temos a cultura aqui do Brasil de universidade ainda bem fechada, né? Nós precisamos abrir as portas da universidade a fim de trazer, né, mais recursos, tanto do ponto de vista de interação com a sociedade, quanto do ponto de vista econômico, né? E é uma das nossas propostas, né, para os próximos aí 4 anos de gestão. Né? Legal, professores. A gente sabe que o plano de gestão de vocês é muito maior, muito mais amplo, muito mais completo. Essa entrevista não dá para abarcar todos os temas, e a gente está caminhando para o fim desse bate-papo, então eu deixo aqui
o espaço aberto, caso tenha algum tema mais relevante que vocês queiram ainda pontuar dentro do plano de gestão de vocês. Bom, nós temos uma visão, né, bastante moderna e, por que não, arrojada no que tange a gestão da universidade pública, né? Nós vamos batalhar nesse sentido, né, de levar a universidade à sociedade, a sociedade que nos financia, né, a sociedade que espera um retorno mais direto e mais a curto prazo da universidade, né? A universidade, nós temos um modelo de universidade que contribui muito, né? Mas é uma contribuição que muitas vezes a sociedade não percebe. E nós precisamos trabalhar no sentido de ter atendidas as demandas mais imediatas da sociedade, né? No que tange ao ensino, à formação profissional de nossos alunos, no que tange ao desenvolvimento científico e desenvolvimento tecnológico, né? Para exemplificar, né, uma vez conversando com um segmento empresarial, né, eles procuravam conhecimento, know-how acerca da fabricação de açúcar cristal. É um commodity, né? Açúcar cristal é um commodity, né? E no Brasil eles não conseguiram, tiveram que ir para a Europa buscar esse conhecimento, para fabricar açúcar cristal, né? Então, nós precisamos aproximar mais a universidade da sociedade e do setor produtivo para que a gente consiga alavancar um maior desenvolvimento econômico para o país, né? O Brasil é um país que vive da exportação de commodities. Nós precisamos agregar valor aos nossos produtos e, para isso, a universidade é fundamental, né? A universidade que tem a incumbência, que tem o potencial para a melhoria e a agregação de valor aos nossos produtos, a fim de alavancar ainda mais a economia e melhorar a qualidade de vida de todos nós brasileiros, né? É um objetivo nosso, né? Então, buscar essa aproximação por meio da abertura, né, das portas da universidade. Bem, nós temos questões culturais a vencer, né? A universidade tem um tempo, tem um timing, né? Pesquisa científica, ela não é algo que você consegue especificar uma data, tal data, né, isso aqui vai estar pronto, né? A coisa não funciona assim, em termos de pesquisa e desenvolvimento, né? Já o setor produtivo, né, a iniciativa privada, já é mais imediatista, essa cultura mais imediatista, né, que ela precisa ter um mercado, né, ela tem uma demanda de mercado, né? E nós precisamos, então, trabalhar no sentido de aumentar a velocidade de resposta, né, da universidade, né, e convencer o mundo externo, né, que as coisas não são para o dia seguinte, né? Se a gente conseguir melhorar essa questão, né, com certeza teremos uma maior interface com o mundo externo. Eu acho que tem uma coisa importante, né, Alfredo, que a proposta nossa foi discutida antes, né, da eleição efetivamente. Nós já temos pessoas que ajudaram, colaboraram, deram ideias. Nós fizemos um diagnóstico genérico da faculdade, em função do qual nós fizemos a proposta nossa de gestão. Mas o elemento mais importante desse são as pessoas que estão na faculdade, né, os professores, os técnicos, os alunos. E nós contamos com a colaboração, a compreensão de todos, o envolvimento, né, o interesse em debater a proposta, em afinar e melhorar e olhar para aquilo que é viável de ser feito e nos ajudar a construir. Então,
público interno para nós é extremamente importante. Obviamente que também essa interlocução com a sociedade, né, nós vamos ter que investir bastante em melhorar os canais de comunicação com a sociedade e interagir mais mesmo, e tentar, e vamos nos esforçar por isso, né, mas nós somos dependentes também de haver o interesse da comunidade de construir essa aproximação, né, de ver viabilidade, de entender a proposta e obviamente, investir nela. Certamente como diz a chapa de vocês, a união em busca do desenvolvimento. Professores, mais uma vez agradeço demais a participação de vocês, professor José Alfredo Covolan Wilson, boa gestão para você à frente da FEB. Muito obrigado, né? Estaremos sempre de portas abertas, né, a todos, né? Como colocado pelo senhor Rodrigues, né? Tanto aos nossos colaboradores internos, quanto à sociedade de uma forma geral, né? Trabalharemos com muita energia a fim de elevar ainda mais o nível da Faculdade de Engenharia e do Colégio Técnico, né? Peças tão importantes para a sociedade e para a melhoria da qualidade de vida de todos nós brasileiros, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade e estaremos sempre à disposição de todos. Obrigado também, professor José Rodrigues, vice-diretor da FEB, pelas suas colocações aqui com a gente hoje, e uma ótima gestão para você também. Obrigado, Júlio, e parabéns pelo trabalho que a TV Unesp realiza, né, e a oportunidade que nos deu aqui de podermos falar do nosso plano de gestão para a FEB, né, fazer algumas exposições mais detalhadas, né, debater um pouco a ideia do que nós pretendemos fazer, e, obviamente, desejo aí também sucesso para vocês no trabalho da TV Unesp, né, e agradeço a oportunidade juntamente com o professor Alfredo, e a quem eu espero poder apoiar e ajudar a construir e tornar realidade a proposta. Obrigado, professor, e para quem acompanhou esta entrevista e quiser rever este conteúdo ou outros também produzidos pela TV Unesp, é só acessar o canal do YouTube da emissora. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.